Saudações, guerreiros alquimistas na vida. Hoje é meu dia solar 22466, onde se conclui que são faltantes 3101 dias solares para esse ego que vos fala cumprir o seu processo de individuação, o qual se atribuiu conjuntamente a outras consciências para dar desempenho durante esse estágio encarnatório. Especificamente hoje, no meu ensaio 01 de dezembro de 25, eu quero fazer constar a Divina Comédia do Dante, que por um acaso eu estou trazendo um fragmento para dentro do ensaio, exatamente para problematizar a linha de que eu me debrucei para produzir o ensaio. Então, nesse ensaio de 1º de dezembro de 25, produzi 1.324 palavras. Realmente me debrucei junguianamente, buscando no meu mais íntimo o real valor daquela entrega. Por 4 semanas eu produzi e finalizei, estou fazendo a entrega hoje. Esse ensaio do meu processo de individuação, vou transitar pela desafiadora tarefa de tentar estabelecer uma ligação entre cada um dos 7 princípios herméticos. Poderoso, hein? Com cada um dos 7 arcontes planetários. Super poderoso. Esses temas são realmente de uma densidade simbólica que merece ser digerida aos poucos, que foi exatamente o que eu procurei fazer durante essas 4 últimas semanas. Como o alquimista que me considero, que observa pacientemente a transformação do metal em ouro dentro do Atanor. É uma daquelas tarefas que ressoa entre o Hermes Trismegisto e o eco gnóstico dos éons. Aqui nesse ensaio, nós vamos nos debruçar e fazer isso com rigor simbólico e coerência filosófica, para apresentar qual a nossa justificativa que utilizamos para determinar essa relação. Contudo, antes de lembrar as 2 colunas que sustentam essa nossa comparação, queremos acrescentar uma provocação extraída de uma das notas da Divina Comédia, que de certa forma até justifica a nossa escolha desse ensaio de elevada densidade simbólica. Atente que a escolha para trazer como um ponto de provocação não se trata de forma nenhuma do que eu faço regularmente quando releio Dante. Eu releio uma página específica da minha centena do meu dia solar. O Dante, na Divina Comédia, tem 756 páginas. Hoje, especificamente, eu li a página 466. Então, e faço várias discussões. Não é aqui, nesse movimento, uma discussão com o Dante dentro da Divina Comédia, que tem enorme valor na sua produção temporal, ou seja, efetivamente lá em 1300 depois do Cristo, ou seja, mas que na minha discussão filosófica com ele especificamente temos pontos de contradição, de contraste, de choque, que não serão abordados especificamente nessa nota que eu trago aqui como provocação. Pois bem, na nota, Beatriz fala sobre a criação do mundo e declara a Dante que a vontade de Deus, grifo nosso,
vontade de Deus, letras garrafais, foi que as criaturas gozassem da vida. Criaturas gozassem da vida. Letras garrafais, grifo nosso. A criação aconteceu antes de existir o tempo. Antes de existir o tempo. Letras garrafais, grifo nosso. A forma, a matéria e sua conjunção foram criação simultânea e direta de Deus. A matéria ocupou o mundo inferior. O ato, grifo nosso, letras garrafais, o ato, ocupou o empírio. E a matéria, letras garrafais, repetição da anterior, grifo nosso, isto é, a matéria unida com as inteligências angélicas, ocupou os céus. Essa é minha provocação para esse ensaio. Está no Paraíso, canto 29. Voltando à nossa tarefa desafiadora, discorreremos sobre as duas colunas que sustentam nossa comparação. A primeira coluna, os 7 princípios herméticos, retirados do Kybalion. Mentalismo, o todo é mente. Primeiro, mentalismo, o todo é mente. O universo é mental. Segundo, correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. Terceiro, vibração. Nada está parado, tudo vibra. Quarto, polaridade. Tudo é duplo. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Quinto, ritmo. Tudo flui e reflui. A oscilação é universal. Sexto, causa e efeito. Nada acontece por acaso. Toda causa tem seu efeito. Sétimo, gênero. Tudo tem seu princípio masculino e feminino. A segunda coluna da comparação, os 7 arcontes planetários, no gnosticismo clássico. No gnosticismo, os 7 arcontes são seres celestiais, vistos como governantes malévolos, dentro do gnosticismo clássico, do mundo material e obstáculos à iluminação espiritual. Cada um associado a um dos 7 planetas clássicos, incluindo o Sol e a Lua, onde essas associações planetárias e os nomes dos arcontes, que variam ligeiramente em diferentes textos gnósticos, como o dos ofitas. E aqui eu quero fazer um acréscimo, né, que dentro do meu debruçar, né, especificamente dentro do gnosticismo, né, que transcende a virada do século pós-Cristo, né, existia uma enormidade de nomenclaturas para esses arcontes. Né? E aqui nós estamos, de alguma sorte, direcionando para dentro do gnosticismo clássico e pensando, né, especificamente o valor dessa nomenclatura para um contexto, digamos assim, superior. Pois bem, são geralmente os seguintes. O planeta Saturno. O arconte, com os seus nomes mais comuns, né? Aqui nós acrescentamos pelo menos 4, né? O Yaldabaoth, também Saklas, Samael, Atote, cuja associação vício é a presunção, a audácia e o engano. No planeta Júpiter, o arconte dos nomes comuns são Ial, ou Armas, Eloaiou, e a associação vício é a injustiça. No planeta Marte, o arconte, os nomes comuns são Sabaoth, ou Astapaios, ou Astafaios, e o Kalila Ombre. A associação vício é ira, cólera. No planeta Sol, o arconte, nomes comuns, o Adonaios, ou Iabel, ou Ial. A associação vício é realeza, orgulho, luxúria. O planeta Vênus, o arconte, ou nomes comuns, é Astapanos, ou Astafanos, mais uma vez, ou Adonaiou, ou Sabaoth,
mais uma vez. A associação vício é Sófia, e a cobiça Sófia aqui representativo, né, do nome latino, né, de sabedoria. O planeta Mercúrio, o arconte, nomes comuns, é Elaios, ou Caim, ou Adonim, ou Ailoaios. Associação vício é inveja, avareza. O planeta Lua, o arconte, nomes comuns, é Horaios, ou Abel, ou Sabed. Associação vício é riqueza e inconstância. E aqui a gente gosta também de trazer, né, para esse pensar, né, que toda essa estrutura, como está no cosmo aristotélico ali atrás, né, e também para o Dante, né, é uma estrutura especificamente onde a Terra é obrigatoriamente um ponto fixo. E todos os outros são circundantes à Terra. E aqui a gente também está mantendo essa mesma linha, digamos assim, né, mitológico-filosófica, para fazer esse debruçar sobre as duas linhas, né? Tanto a hermética como, obrigatoriamente, a gnóstica. Então, a relação planetária que nós estamos, de alguma sorte, né, nos debruçando para construir, cada arconte governa uma das 7 esferas celestiais, que circundam a Terra no modelo cosmológico gnóstico, e também aristotélico, né, e também dantesco. A alma humana, ao tentar ascender de volta à verdadeira divindade, o pleroma, deve passar por cada uma dessas esferas. Os arcontes tentam impedir essa passagem, a menos que a alma possua o conhecimento, que é a gnose, necessário para superá-los, como saber seus nomes verdadeiros. Olha que legal! Ou usar selos específicos, né? Então, aqui, né, já a grande dificuldade que se demonstra, né, para uma conquista futura, né? Se a nomenclatura é diversa, né, qual seria verdadeiramente a nomenclatura original daquele arconte planetário? Em suma, essa é uma discussão filosófica a posteriori. A sua influência está ligada aos vícios e características negativas que prendem a humanidade ao mundo físico e material, como o ego, a ignorância e os desejos mundanos. E Aldabaoth, ou Demiurgo, olha que legal, hein? Vou falar de novo. E Aldabaoth é a nomenclatura mais próxima, né, e mais difundida de Saturno. Ou Demiurgo é frequentemente considerado o chefe, ou o primeiro arconte, o criador do mundo material, que arrogantemente acredita ser o único Deus, sendo ignorante da existência de um Deus superior e verdadeiro. Nossa relação de correspondência hermético-gnóstica, da qual eu aqui relatei, que nos debruçamos nessas últimas 4 semanas, para gerar a justificativa que aqui apresentamos, né? No princípio hermético mentalismo, que é o primeiro princípio, o arconte planeta nós caracterizamos como Elaios, Mercúrio, e justificamos simbolicamente que Mercúrio é o Nous, um dos éons, dentro do gnosticismo já não mais clássico. O intelecto divino e transmissor da mente de Deus ao cosmos. O princípio do mentalismo afirma: tudo é mente. E Mercúrio é o mensageiro que expressa o pensamento cósmico em forma. No gnosticismo, Elaios atua como regente da percepção e do entendimento, a ponte entre o mundo ideal e o mundo manifestado. No princípio hermético 2, de correspondência, o arconte planeta que relacionamos é Horaios Lua. E a nossa justificativa simbólica para essa escolha é que a Lua reflete a luz solar. É o espelho celeste. Assim como o princípio da correspondência fala de reflexos entre planos, em cima, embaixo. A Lua representa esse jogo de reflexos e fases. O arconte lunar imita a luz do Sol, o intelecto, e simboliza o espelho ilusório que separa o mundo divino do mundo das formas. O princípio hermético terceiro, a vibração, atribuímos ao arconte planeta
Panos ou Astafanos e Vênus, cuja nossa justificativa simbólica é que Vênus é o princípio de harmonia, de ritmo vibracional e atração. No hermetismo, a vibração é o movimento fundamental que mantém a coesão do universo. Vênus expressa essa frequência amorosa, que põe em vibração todos os seres, o magnetismo cósmico. No princípio hermético 4, a polaridade, o arconte e planeta que relacionamos é Sabaote, Marte. E a nossa justificativa simbólica é que Marte é o arquétipo da dualidade ativa. A guerra e a paz, a destruição e a proteção. O princípio da polaridade ensina que opostos são extremos da mesma coisa. Marte encarna essa tensão dos contrários. Energia bruta que, polarizada, pode gerar tanto a queda quanto a libertação. O princípio hermético quinto, o ritmo, o arconte planeta que relacionamos é Adonai, o Sol. E a nossa justificativa simbólica é que o Sol marca os ritmos da vida. Dias, estações, ciclos. Mesmo o arconte solar Adonaios, que no gnosticismo é o demiurgo cego, olha que legal. Aqui eu faço uma outra linkagem que já não é mais dentro do gnosticismo clássico, onde no gnosticismo clássico Yaldabaoth é o demiurgo cego. E dentro de uma outra linha de pensar também gnóstica, né, fazendo essa contraposição, né, dos arcontes como sendo seres que obrigatoriamente são celestiais, mas também encarnam, né, como Beatriz linkou lá no Paraíso, no canto 29, né, são a mistura do angelical com o mundano, né, com o material, né, apesar de se colocar no céu. Né. Então, aqui especificamente, né, nessa outra linhagem, né, gnóstica, o Adonaios é também considerado o demiurgo cego e manifesta esse poder de regular os fluxos da criação e destruição. O princípio do ritmo é a respiração do cosmos e o Sol é seu coração pulsante. No princípio hermético sexto, causa e efeito, o arconte, planeta que relacionamos, é Ial, ou Júpiter. A justificativa simbólica para essa escolha é que Júpiter representa a lei, a ordem e a justiça divina. O princípio de causa e efeito é a lei universal que rege o equilíbrio. Ial, ou Ial Elohim, que já é uma outra nomenclatura que eu não anexei ali em cima, mas anexo aqui embaixo, né, dentro do movimento que eu faço, né, de linkar o hermetismo com o gnosticismo, personifica essa estrutura causal que mantém o cosmos sob regularidade. Ele é o Senhor da Justiça entre os arcontes. E como a gente apresentou lá em cima, né, o princípio, o vício, né, a gente apresenta como o princípio, o vício de Ial, a injustiça. Olha que legal! Ou seja, ele é justiça e ele é injustiça. Ele é o tudo, ele é o nada. Olha que legal, muito bom de pensar, muito bom de trazer essa discussão, muito bom de ter me debruçado e ter produzido. O princípio hermético sétimo, o gênero, o arconte, planeta que relacionamos, é Yaldabaoth, Saturno. E a nossa justificativa simbólica, né, para essa escolha é que Saturno é o limite, é o tempo. Contém em si o mistério do nascimento e da morte. Os dois polos do gênero universal. No hermetismo, o gênero é a semente e é o receptáculo. O início e o fim. Saturno representa esse útero cósmico que encerra e reinicia os ciclos. Ele é o guardião do limiar entre os mundos. Gnosticismo clássico. Yaldabaoth é o demiurgo, onde o masculino e o feminino retornam à unidade. A nossa síntese filosófica, né, que produzimos com base
a essa nossa tentativa, né, de linkar, né, os princípios herméticos com os arcontes planetários. Né? Se observarmos o conjunto do metalismo ao gênero, temos um arco que vai da mente pura à manifestação corporal, dos arcontes inferiores aos superiores. Vai-se da prisão material à consciência solar. Assim, cada correspondência é uma etapa da descida da mente divina através das esferas planetárias até o limite saturnino, o anel do tempo. Portanto, a ligação proposta não é arbitrária. Ela reflete a ordem vibracional do cosmos, segundo o hermetismo e a hierarquia das emanações gnósticas. Cada princípio hermético, quando observado em sua função dinâmica, corresponde a um arquétipo planetário que o manifesta dentro do drama cósmico da criação e da ignorância, ou despertar, a outra contraponta. Então, ficou interessado nessa verbalização do meu processo de individuação? Então adquire nossa mais recente produção. O plano prático de autoconhecimento do processo de individuação num viés junguiano, disponível no WhatsApp, informado aqui na descrição desse vídeo. Aproveita e escreve aqui, também nos comentários, sua opinião. Mas não esquece de adicionar o WhatsApp, que também estamos disponibilizando em PDF pelo valor simbólico de R$ 11,18, que eu não canso de falar, né, de expressar, de manifestar, de energizar aqui nas nossas entregas no YouTube, né, que se trata para mim de uma grandeza simbológica, magnética muito, muito elevada, que é o 3, 1 e o 8, né, que representa o 11 para mim. Né. O método terapêutico para a psique. Esse aqui, senhores, que já está aqui em minhas mãos de forma impressa e que faço de um dos meus livros de cabeceira, o qual eu me remeto frequentemente, né? Não somente por, digamos assim, por vontade, mas por obrigação de que, durante as transformações lunares, que hoje é uma delas, eu me debruçar especificamente sobre aquela fase lunar que se encontra dentro do método terapêutico para a psique, para fazer um processo de reenergização dos meus corpos sutis. Pois bem, esse método, em contexto terapêutico, visa acompanhar e auxiliar outros guerreiros alquimistas na vida a lidar com emoções difíceis, traumas e outros desafios emocionais que vamos juntos buscar o nosso equilíbrio. Lembrando em tempo que hoje, como eu acabei de falar, iniciamos a vibração da lua crescente verde, que é também o meu 61º, o 761 movimento lunar dessa lua crescente verde que eu atravesso aqui nesse processo encarnatório. Dessa lua, né? Que recepcionou meu retorno a esse orbe encarnatório e que hoje segue energizando o nosso chakra cardíaco, o Anahata. Olha ele aqui, senhores. Olha o Anahata aqui, ó. O meu, o seu, o nosso. Anahata. Cujo procedimento se encontra aqui dentro do método terapêutico para a psique. Você me vê no próximo vídeo.